Namastê, almas queridas, almas sagradas. Sejam todas e todos bem-vindos a esta casa que é minha e que também é de vocês. Quero aproveitar este vídeo para compartilhar com vocês mais um momento de manifestação mediúnica na minha vida. Faço isso para que sirva como base de fé na vida de vocês. Minhas queridas e meus queridos, viver na espiritualidade nos nossos dias é bem mais fácil do que viver na época em que eu ainda era uma criança, na década de 80. Os desafios, eles eram bem maiores, pois nós espiritualistas que mantínhamos contatos, seja da forma da clarividência, seja da forma sensitiva, sempre que qualquer um de nós falasse sobre espiritualidade, éramos ignorados e sofríamos preconceitos, sobretudo quem morava nas regiões do interior de todos os estados do Brasil. Esses desafios, graças a Deus, em grande parte já foram vencidos. Tivemos aí o nosso grande mestre, o Chico Xavier, que abriu portas para que nós, da espiritualidade, pudéssemos falar sobre as nossas manifestações mediúnicas. E eu quero contar aqui o que ocorreu comigo na década de 80. Eu e a minha família havíamos acabado de sair da zona rural para a zona urbana. Porém, a cidade em que o nosso pai escolheu era uma cidade pequena com todas as características rurais, ou seja, muitas pessoas ainda viviam da roça, do roçado, da colheita. Eu ainda era muito pequeno e ainda criança, mesmo criança, fui trabalhar em uma pousada da cidade. Fui trabalhar nessa pousada, ainda criança, como eu já comentei. E quando eu cheguei a esse local para trabalhar, e fui trabalhar ainda criança para ajudar no sustento da família. Nesta pousada trabalhavam várias pessoas. Nós éramos uma família humilde que acabava de chegar a uma cidade pequena, estava vindo da zona rural, onde tudo se tinha praticamente, porque na zona rural, quem mora na zona rural, você que mora na zona rural sabe que lá a gente tem diversas frutas, a gente tem água farta, tudo é mais fácil na zona rural. As pessoas são mais, vamos dizer assim, afetuosas. Muita coisa é diferente da zona urbana, da cidade. E quando se fala de cidade grande, aí sim é bem diferente, mais ainda. Então éramos uma família humilde que estava chegando a esta cidade pequena. O nosso pai, pedreiro, a nossa mãe, dona de casa, 11 filhos, 11 crianças. Todo mundo naquela expectativa, né? As crianças vinham de um lugar onde não havia quase cercas, né? Onde não havia vizinhos, né? Os vizinhos sempre ficavam à distância. Todo mundo estava surpreso, com expectativas que ia além do limite. Era um momento maravilhoso, mas com o passar do tempo,
a coisa se tornou outra. E a nossa família passou por diversas dificuldades financeiras. Meus irmãos adoeceram, tivemos problemas de vários sentidos, de várias ordens. E as nossas expectativas de sair da zona rural para vir para a zona urbana estava praticamente anulada, toda aquela alegria. E a gente passou muitas dificuldades. O nosso pai, por não ver como era pedreiro, não ter casas para serem construídas, se aventurou em vender frutas no mercado, vender pão de porta em porta, tentar outras sortes de trabalho. Para a gente restou ajudá-lo também, né? Enquanto uns estudavam pela manhã, trabalhavam à tarde, e outros que estudavam à tarde trabalhavam pela manhã. E a gente foi levando a vida com muitas dificuldades. Logo eu tive que sair, né, da casa para arrumar um trabalho. Olha só, ainda criança, mas fui trabalhar em uma pousada. Eu precisava ajudar a minha família. Eu precisava ter ali, né, tanto eu quanto os outros meus irmãos, as minhas irmãs mais velhas do que eu, precisava ter o mínimo para sobreviver e, além desse mínimo, ajudar também os outros, ajudar os nossos pais a criar os outros filhos. E a nossa vida na década de 80, quando chegamos à cidade, à zona urbana, não era muito diferente da vida de muitos outros que tentaram. Inclusive, a gente tinha vários vizinhos que vieram da zona rural, inclusive da nossa. E a gente tratou logo também de fazer amizade com essas pessoas. Isso tudo foi ajudando. Então passamos por dificuldades, muitas dificuldades. O que se veio melhorar somente depois que todos nós crescemos e começamos a trabalhar de verdade. Mais ainda lá no começo, uma criança, né? Eu fui trabalhar em uma pousada. Quando era criança, olha só, trabalhando numa pousada, lá eu fazia diversos tipos de atividades. Lavava banheiro, limpava, ajudava na cozinha, fazia muita coisa. Um certo dia, eu estava no meu trabalho, cuidando dos meus afazeres, e quando eu olho na entrada, lá está a minha irmã, uma das mais velhas. Ela veio até mim e eu notei que ela tinha um semblante meio triste. Logo eu quis saber o que estava acontecendo. Ela me relatou que a nossa casa estava passando por dificuldades financeiras. Quase já não tinha nada para comer. Eu fiquei bastante preocupado, porque sempre fui uma pessoa que se preocupou com a família. A família, para mim, ela é a base da vida. Então eu fiquei bastante preocupado com aquilo. E eu quis ir mais a fundo para saber melhor sobre tudo o que eu poderia fazer para aliviar aquela situação. Ela me falou que o nosso pai havia preparado a terra durante meses para plantar o arroz. Só que durante esse tempo do plantio e em um outro tempo depois, né, porque você planta e depois você tem que esperar um tempo, né, para poder brotar e aí por diante. Ela relatou para mim que estava passando bastante dificuldade porque não havia chovido naquele momento como o nosso pai esperava. Não estava chovendo. Então, mesmo que nascessem alguns brotos do arroz, certamente ele não cresceria, ele morreria. E eu olhei para ela, isso quer dizer que o problema é a chuva, é porque não está chovendo? E ela disse, sim, porque não tem como o nosso pai colher esse arroz esse ano, porque não está chovendo.
E eu dentro de mim pensei, puxa, algo tão simples. Eu sabia que a espiritualidade, ela poderia me responder, sobretudo quando se trata de um fenômeno da natureza como a chuva. Eu olhei para ela e disse assim, olha, vai para casa e não se preocupe. Se o problema for chover, hoje mesmo irá chover. Olha só, havia meses que não chovia. Você olhava para as árvores, para o mato, e você notava que ele estava secando. Há meses não chovia. E ela foi. Eu esperei ela sair, subi para o terceiro andar, no local reservado, e lá eu sentei no meio da sala e fiquei. Eu entrei no estado de meditação. Só que naquela época eu não sabia o que era meditar. Eu meditava, mas não sabia se existia nem sequer esse nome meditar. Mas eu fiquei no meio da sala e entrei em contato com o plano espiritual através dos santos, através do Criador e através de todo o universo. Eu me concentrei e pensei, eu senti a chuva caindo. Então logo terminei, desci para o térreo, pedi para que os meus colegas de trabalho fechassem todas as janelas que estavam no segundo e no terceiro andar. Aí eles perguntaram, por que você quer que feche essas janelas? Eu disse, porque 4h15 vai chover. Olha só, 4h15. Isso eu falei por volta do meio-dia a 1h da tarde. Deus vai fechar todas as janelas porque vai chover hoje. Ora, eles olharam para mim e riram. Eles olharam para mim e riram porque fazia tantos meses que não chovia. E como é que um dia como aquele, pois estava o céu azul, nuvens não havia? E eles olharam para mim e riram. Inclusive um olhou para os colegas e disse, olha só, o doido está dizendo que vai chover. E todo mundo ria de mim. Mas eu tinha certeza, porque o plano espiritual havia me dado essa certeza. Então, fiquei ali na minha concentrado. Quando foi mais ou menos umas 15 horas da tarde, ali às 3 horas da tarde, esse mesmo colega veio até mim e disse, tu não falou que ia chover? Cadê a chuva? O céu ainda estava azul. E eu repeti, pois vai chover 4h15, não passará dessa hora, irá chover. E passaram-se as horas. Quando foi 4 horas, a gente olhou para o nascente, amados e amadas. De um lado ao outro estava totalmente fechado por nuvens negras e pesadas. Dava para perceber que uma forte chuva estava chegando. E de repente, uma ventania tomou conta de toda a nossa rua onde a gente estava. O colega olhou para mim admirado e disse, bem que o doido disse que ia chover, vai chover, vamos fechar as janelas. E todo mundo correu para fechar as janelas. Gente, eu até hoje, eu sinto arrepios, porque foi uma manifestação mediúnica muito forte. Então, chegou aquela ventania forte, então logo aquela chuva esperada. Choveu, gente. 4h15. A variação foi de 4h10 para 4h15 da tarde. Aquela chuva tomou de conta de toda a nossa rua e entrou pela noite. Choveu à noite, inclusive até o outro dia, às 10 horas da manhã. Eu fiquei muito maravilhado. A minha intenção anterior era humilhar os meus colegas. Quando a chuva chegasse, eu ia lá em cada um, olhar para eles e dizer, eu não te disse que iria chover? Eu não te falei que ia chover?
Por que você duvidou de mim e tirar proveitos humilhando eles? Só que naquela hora que a chuva chegou, eu senti uma paz, uma vontade de rir e de chorar. E para mim, o que importava era aquele momento, era estar ali e contemplar o quanto o Criador fez por mim naquele instante, naquele momento. Isso foi maravilhoso, gente. E eu sou grato. E muito grato porque tinha testemunhas. Porque eu havia dito antes e se concretizou realmente com a chegada da chuva. Ora, choveu até o outro dia, às 10 horas da manhã. Eu fiquei muito maravilhado, gente. Eu passei dia anestesiado com aquela paz, com aquela certeza do plano espiritual. Procurando a minha mente ainda, sem quase acreditar, afinal de contas eu era praticamente uma criança, procurando explicações. Mas não havia. A única explicação estava na espiritualidade, no fenômeno mediúnico que havia acontecido, ocorrido naquele momento. Por isso, amados, queridos, almas sagradas, estou compartilhando mais um fenômeno mediúnico que ocorreu na minha vida, que eu pude presenciar e ver com meus próprios olhos. Eu espero que com esse testemunho você possa embasar a sua fé, manter-se firme e saber o quanto somos felizes, porque temos a comprovação da vida após o desencarne. Gratidão. Namastê. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, para que a gente possa compartilhar com os nossos irmãos e irmãs, se inscreva, compartilhe. Lógico, ninguém é obrigado a fazer isso, mas vamos ajudar outros que precisam de testemunhos de fé, da espiritualidade. Meu abraço e meu carinho.